Olá, mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Adversidades e insucessos. Todos nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar de adversidade. Uma tragédia, uma ocorrência marcante pela dor que produz, um acontecimento nefasto, a perda de uma pessoa querida, constituem infortúnios que maceram. Prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis. São adversidades desastrosas em muitas existências. No entanto, se fosse encarada a vida sob o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de tais insucessos e não se entregaria a desastres mais graves, quais a loucura e o suicídio, a fuga pelo álcool ou pelos tóxicos. A existência física não transcorre qual um navio sem rumo em mar revolto. Os atos anteriores e a conduta atual são-lhe mapa e rota para chegar ao destino pelo qual o indivíduo opta. Realmente desastrosos são os males que se praticam em relação ao próximo, pois que eles irão fomentar as adversidades de amanhã, que são os inadiáveis resgates do infrator. Trabalha para te impedires infortúnios, especialmente os atuais, que defluem da insensatez, da malversação de valores, da malquerença. Entretanto, se for escolhido por insucesso de qualquer natureza ou algum sinistro, assume um comportamento de equilíbrio e enfrenta-o com serenidade. Tudo passa, e às vezes mais rápido do que se espera. Contorna os danos causados e, se estiveres ferido no sentimento, confia no tempo, que te pensará a chaga, ajudando-te a sair do embate mais forte e com visão mais clara a respeito da vida. Em qualquer circunstância, projeta-te mentalmente na direção do amanhã, vendo-te feliz como gostarás de estar. Com essa imagem positiva, avança, superando o primeiro momento inditoso e o próximo, passo a passo, e te surpreenderás vitorioso no alvo almejado. Então, mais uma vez, a nossa abençoada doutrina espírita nos convida para que pensemos de forma diferente, para que encaremos a nossa vida realmente com a ótica, pelo olhar que a doutrina nos orienta a todo tempo. Precisamos encarar a nossa vida, a nossa reencarnação, com o olhar da espiritualidade. Nós somos espíritos imortais que recebemos a oportunidade da reencarnação para que pudéssemos aqui expiar as nossas faltas e também para que pudéssemos ser provados, no sentido de conseguirmos avançar de forma mais rápida. Então, nós temos a expiação e nós temos a prova que nós precisamos passar. E são ambos mecanismos da espiritualidade para conosco, para que possamos galgar degraus mais altos no sentido da nossa própria evolução. E o texto, que se chama Adversidades e Insucessos, são situações que todos nós passamos aqui reencarnados. Eles deram vários exemplos para nós, uma tragédia, uma ocorrência marcante, um acontecimento nefasto, uma perda financeira, danos morais, enfermidades. São todas situações que nós estamos aqui no campo de incidência dessas situações. E se em algum momento nós formos alcançados por alguma dificuldade, alguma situação que seja extremamente difícil para que possamos transpô-la, que nós lembremos desses estudos, para que nós lembremos do olhar que a doutrina espírita nos convida a fazer a partir do momento em que nós a conhecemos.
ela nos convida sempre a olhar pelo olhar da espiritualidade. Então, se nós estamos aqui encarnados, nós estamos aqui realmente para que possamos resgatar as nossas faltas e possamos ser provados no sentido de nos impulsionar, como resultado, em degraus mais altos na nossa própria escala de evolução. Então, olha que interessante. A partir desse novo olhar, nós enxergaremos a adversidade e o insucesso como oportunidades de reflexão. E essas oportunidades de reflexão, elas canalizam a nossa melhor energia para onde elas realmente deveriam estar sendo direcionadas. Porque se nós tivermos na nossa caminhada algum insucesso, o primeiro sentimento que nós temos, os sentimentos, o sentimento que vem para nós é o quê? É um sentimento de incapacidade, é um sentimento de falha, é um sentimento de culpar terceiros porque nós não conseguimos chegar a determinado resultado. Geralmente fazemos isso, né? Por culpa do outro e não por falta de habilidade minha. Nós direcionamos as nossas faltas para as possibilidades externas. Então, quando nós pensamos pelo olhar da doutrina, o convite dela é diferente. Eu tenho a aprender quando eu ganho, eu tenho a aprender também quando eu perco. Então, com esse olhar, todas as dificuldades do caminho que antes por nós eram descartadas, eram até mesmo menosprezadas ou eram jogadas assim naquela famosa caixa do descarte, né, no sentido de ser uma falha, nós recebemos a oportunidade de enxergar isso com outra diferença. Então a falha, né, a adversidade, o insucesso, eles não são situações assim que nós devamos descartar, porque ali estão preciosos aprendizados que também vão nos ajudar no nosso processo de evolução. Então, a partir desse novo olhar, que a doutrina sempre nos convida a fazer, nós teremos a aprender quando estivermos sorrindo, nós teremos também a aprender quando as lágrimas nos visitarem. E com essas novas possibilidades de enxergar a vida, nós estaremos aqui realmente preparados e com o nosso olhar ali calibrado para extrair de cada situação aquilo que nós precisamos extrair. Nós somos espíritos reencarnados na escola material do planeta Terra. Nós somos espíritos matriculados numa escola reencarnatória. Nós somos espíritos reencarnados matriculados num planeta de provas e expiações. Então, por que quando somos alcançados pela prova ou pela expiação, nós não conseguimos ainda entender que ali estão as nossas oportunidades de resgatar o nosso passado devedor e também de galgar degraus mais altos pela oportunidade da prova? Nós sempre olhamos com um olhar diferente, no sentido de não deveria ter acontecido isso comigo, não poderia ser comigo, deveria ter sido com outro. E não é esse o sentido. As coisas são muito bem direcionadas e se chegou para a gente como a nossa irmã. Essa mensagem é uma mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles, psicografada pelo nosso irmão Divaldo Franco. Então o convite que ela nos faz nessa nova visão é para que nós nos projetemos, se a dificuldade chegou para a gente agora, para que nós mentalmente nos projetemos para o futuro. Porque esse dia que chegou a dificuldade, ele vai ficar para trás. E daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos, daqui a alguns momentos, nós já estaremos ali recuperados com novos planos, com novas oportunidades. Então, por que devemos assim nos prender ali naquele momento da adversidade ou do insucesso, como se fosse a nossa âncora, a nos prender no passado? Porque no próximo segundo já é futuro. O presente já ficou para trás, já virou passado. Então nós precisamos olhar com essa ótica que eles estão nos ensinando aqui hoje, que a nossa irmã nos relembra. Vamos nos imaginar no futuro espíritos evoluídos, com aprendizado,
né, com um olhar equilibrado para as situações, para que possamos extrair das situações aquilo que nós realmente devemos extrair, o aprendizado. E quando nós conseguimos aprender, nós nos transformamos como espíritos, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais sábios. E eu não falo de força física, eu falo de força, ou melhor, eu não falo só de força física, eu falo também da força mental, eu falo também da energia sentimental, do equilíbrio sentimental. Porque nós aprendemos a olhar a adversidade e o insucesso sob uma nova ótica, no sentido de que se a adversidade nos visitou, qual é o aprendizado que tem ali para eu poder utilizar a meu favor? Se o insucesso também nos visitou, qual é a oportunidade, qual é o aprendizado que tem ali? E assim nós deixaremos de jogar na nossa caixa de descarte sem antes fazer esse olhar novo, né, de ver o que tem ali que eu posso ainda tirar da adversidade, do insucesso. Quando eu extrair o que eu preciso, a lição que está ali embutida, que chegou com nome e CPF direcionada para mim, que eu possa, após extrair essa lição, que eu possa realmente descartar e fazer daquela situação que foi desagradável, né? Porque geralmente uma adversidade e um insucesso são situações que são difíceis para a gente passar. E nós não precisamos ficar relembrando aquilo que nós vivemos que não nos fez bem. Mas nós precisamos tirar dali a lição, agregar a lição em nós e continuar a caminhada rumo ao futuro que nos aguarda. E nesse futuro, que nós consigamos, através dessa informação de hoje, nos projetar mentalmente como a nossa irmã nos orienta. Nos projetar lá na frente de forma feliz, de forma equilibrada, aceitando as situações, mas não no sentido de deixar as situações nos derrubarem, mas sim de passar pelas situações, pegarmos ali aquilo que for o aprendizado e continuarmos, porque amanhã é outro dia. Como eu falei, daqui a 1 segundo já é futuro. Que nós consigamos, então, apreender todo esse conhecimento, todas essas informações, todas essas dicas e colocar na prática do nosso dia a dia. E se nós conseguirmos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, que sempre somos possíveis de fazer, né, de prestar essa ajuda, que nós não esperemos mais, que nós não procrastinemos, que nós, sim, ajudemos. Ah, entendi por que passamos por aquilo. Estou mais forte, estou mais sábio, estou mais equilibrado. Então, que nós consigamos fazer uso dessas ferramentas e assim nós conseguiremos dar continuidade na nossa existência de forma mais equilibrada, mais sábia, e assim também seremos preciosas ferramentas da espiritualidade a ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Então, mais uma vez, agradeço muito a essa preciosa oportunidade de reflexão e peço à espiritualidade que nos abençoe e que possamos nos encontrar aqui por infinitas vezes para refletir sobre a nossa querida e abençoada doutrina espírita. Despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.